A partir do versículo 30, Jesus ele diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Irmãos, a primeira realidade que nós temos que ter, vívida, é que Jesus vai voltar nas nuvens dos céus, e todas as pessoas irão ver Jesus. Essa é a primeira realidade que nós temos que ter. Os primeiros discípulos viviam durante todo o tempo só pensando nisso. Só pensando nisso. Aí você quer ver uma coisa interessante? Nós estamos distanciados deles por 2000 anos de história. Os primeiros discípulos se reuniam todo domingo só pensando na volta de Jesus. O tempo passou. Chegamos ao ano 2021, coisa que não esperávamos nunca que isso acontecesse. Mas nós chegamos. E Jesus Cristo disse assim no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 8, na parte B: quando o Filho do Homem chegar, será que achará realmente fé na terra? O que aconteceria, irmãos? Essa crença de vinda de Jesus, ela vai acabando sendo suprimida pelas necessidades do dia a dia, pela nossa correria, de modo que muitas pessoas não têm mais essa realidade da vinda de Jesus Cristo. Vamos pensar uma coisa, vamos fazer uma pesquisa? Seja honesto nisso. Seja honesto nisso. A semana acabou ontem. Amém? Quem pensou na vinda de Jesus de domingo para cá? Levanta a mão aí para me ver. Melhorou, irmãos. Está melhorando. O nível seria bom se todo mundo tivesse pensado. Mas já está melhorando o nível. Glória a Deus. A realidade é que Jesus vai aparecer nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Irmão, olha, vai ser o maior evento que a história humana vai registrar. Vai ser o maior evento que a história humana vai registrar. E assim como Deus providenciou que a Bíblia registrasse a vinda do Messias, nós podemos ter certeza que Deus também providenciará, após esse momento, que sejam escritos, não vamos dizer uma Bíblia, mas novos escritos que registrem esse evento para a eternidade. E pense que privilégio será nós estarmos presentes, irmãos, na hora que o céu se abrir, o arcanjo Miguel aparecer com a trombeta de Deus, acompanhado de todos os anjos, anunciando a chegada do rei. Essa é a perspectiva que nós temos. E melhor ainda, quando isto ocorrer, a Bíblia diz que nós seremos arrebatados em nuvens e encontraremos com o Senhor nos ares. Voltaremos para o período milenar de Cristo, juntamente com os ressuscitados do Antigo Testamento, Abraão, Isaque e Jacó, e todos aqueles heróis da fé de Hebreus capítulo 11. Veja que é um privilégio inestimável, mas as pessoas perderam de vista isso. Hoje, infelizmente, as igrejas não se preocupam em pregar a volta de Jesus. Preocupam-se muito mais em pregar as necessidades do dia a dia. Preocupam-se muito mais em pregar que você vai ser vitorioso. Preocupam-se muito mais em pregar que a sua condição financeira vai melhorar. Preocupam-se em pregar a heresia que está implantada por Satanás dentro da igreja cristã, como disse o próprio Senhor Jesus, que o inimigo lançaria o joio
de pregarem a teologia da prosperidade. E isso tudo vai fazendo com que o crente ele se aparte da realidade da vinda do Senhor. Irmãos, essa é uma perspectiva grandiosa e maravilhosa que nós nunca podemos perder de vista. Porque a Bíblia diz que Jesus voltará e buscará aqueles que amam a sua vinda. Então nós precisamos pensar um pouco mais na vinda do Senhor. Que essa semana seja uma semana que você se preocupe um pouco mais em se lembrar da vinda de Jesus. Às vezes, irmãos, nós achamos que isso está muito longe, parece uma utopia, mas o apóstolo Pedro diz assim, o apóstolo Pedro diz que aparecerão muitos ridicularizadores, pessoas escarnecendo e até dizendo, desde que os nossos pais morreram, eu ouço essa história de que Jesus está voltando, faz tempo e nada acontece. E aí Pedro diz assim, escapa-lhes porém um fato, que quando Deus criou a terra sobressaiu-se da água, e essa mesma água foi a que causou a destruição do mundo antigo. Então escapa à humanidade hoje esse fato, irmãos. E eu creio que Jesus Cristo, ele fica muito feliz quando ele vê igrejas cristãs hoje pregando a sua volta, por conta da distância de conhecimento que as pessoas tomaram da volta de Jesus. Ele aparecerá no céu, e o 31 diz, ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Irmãos, esse aqui, conforme citei, será um momento maravilhoso na nossa vida, que é quando os anjos de Deus voltam e recolhem os seus escolhidos nos quatro cantos da terra. Ou seja, neste momento, não importa onde você esteja, você é um eleito de Deus, você estará junto com toda a igreja do Senhor. E é por isso que nós precisamos ouvir a próxima exortação do Senhor Jesus. 32. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, vocês também sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virdes todas essas coisas ocorrer, sabei que ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Céu e terra passarão, mas as minhas palavras de modo algum passarão. Vamos dar uma paradinha aqui, irmãos. Jesus, ele nos dá uma garantia. Esta geração de modo algum passará, até que todas essas coisas ocorram. A palavra geração aqui não se refere à geração dos judeus. Não se refere à geração de 1914, que passou, como pregam as testemunhas de Jeová. Não se refere a qualquer outro tipo de geração que tenha algum tipo de cunho religioso. Refere-se à humanidade. Se pudéssemos traduzir na linguagem de hoje esse texto de Jesus, ele ficaria da seguinte maneira: eu lhes asseguro que a humanidade não acabará até que todas estas coisas ocorram. Então, irmãos, a humanidade não será extinguida por uma terceira guerra mundial. Não. Ela não será extinguida por uma guerra nuclear. De maneira alguma. Conforme nós sabemos,
Os cientistas marcam o relógio para o fim do mundo. Atualmente, com o coronavírus, o relógio do fim do mundo já avançou mais. Só que a humanidade não se autodestruirá sem que todas as palavras do Senhor sejam cumpridas. Ele diz: céu e terra passarão, mas as minhas palavras de modo algum passarão. Então, irmãos, nós podemos ter certeza disso. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa pelo WhatsApp e eu disse assim: olha, agora é olhar para Jesus. Ele havia saído da organização das Testemunhas de Jeová. Eu disse: agora é olhar para Jesus. Ele me mandou um sermão de uns 5 minutos. Porque agora eu não creio mais em Jesus, não creio mais na Bíblia, não creio, sabe? Aí eu simplesmente respondi para ele assim: lamento. Tão certo quanto eu estou conversando com você será a morte, e tão certo será o juízo. Você vai se encontrar com Cristo de um jeito ou do outro. Então não adianta, se a pessoa acreditar, isso que eu estou pregando vai acontecer. Sim ou não? Sim. Se a pessoa não acreditar, o que eu estou pregando vai acontecer do mesmo jeito. Porque as palavras não são minhas, não é eu que estou inventando isso aqui. Isso aqui foi Jesus que falou. Então quer queira, quer não, vai acontecer. O Filho do Homem vai aparecer e vai reunir os eleitos. E ele continua dizendo assim agora: quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Irmão, nós não temos como saber o dia e a hora. Muitas seitas apocalípticas já apareceram na história desde o século XIX, pregando que Jesus iria voltar em determinado momento. Guilherme Miller fez a profecia que Jesus Cristo voltaria em 1843, depois em 1844, sofrendo ali juntamente com os primeiros adventistas, aquilo que nós conhecemos como o grande desapontamento. É uma página que os adventistas até hoje, eles têm uma saia justa para tratar, porque previram a vinda do Senhor Jesus para 1844. As Testemunhas de Jeová fracassaram nas suas profecias várias vezes. Foram os maiores campeões de falsas profecias. Marcaram para 1914, para 1925, para 1941, para 1975, para 1984, para 1995, para 2014. E o Senhor nunca veio. E vendo eles que fracassavam, disseram que o Senhor já voltou em 1914. E assim tentam continuar a enganar outras pessoas. Mas a Bíblia é clara com a oração do Pai Nosso: venha o teu reino. Quando o reino vier, todos os problemas da humanidade acabarão. Sobre este dia e hora, ninguém sabe. Não adianta especulação. Hoje na internet existe um monte de falsos profetas marcando dia e hora. O mundo sofreu um verdadeiro surto no ano de 2012 por causa do calendário maia. Quem lembra disso? As pessoas ficaram com medo, achando que o calendário maia realmente mostrava que iria acabar o mundo naquela ocasião. E nada aconteceu. Porque enquanto o homem tentar marcar a vinda do Senhor, ele jamais vai acertar. Veja que nem o Senhor Jesus, quando estava na terra, sabia da data que o Pai havia reservado. Aí depois ele passa a nos dar um sinal. É assim, ó: você não sabe que hora que eu vou chegar, mas eu vou te dar uma dica. Essa é a fala de Jesus agora. É mais ou menos assim: imagine que você está esperando um amigo para chegar na sua casa e ele está em trânsito. Você consegue prever exatamente que hora que ele vai chegar? Não. Pode ter um acidente, ele pode parar na estrada, mas ele vai chegar. Mas ele diz assim, ó: quando eu estiver chegando, eu te mando um WhatsApp.
Opa, você tem um sinal da chegada dele agora? Agora você tem. É o que Jesus mostrou para nós. Quando eu estiver chegando, eu vou dar algumas dicas para vocês. E é aqui que ele começa a deixar interessante para nós as dicas que ele vai dar. A primeira dica: como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Irmãos, veja que Jesus, ele nos dá a dica, a primeira dica dele, que o mundo estará rodando normalmente. Normalmente. Ou seja, as pessoas estarão cuidando das suas vidas. Estarão casando, comendo, bebendo. Não que haja algo de errado nisto. O que há de errado é você fazer tudo isto e não estar atento à vinda do Senhor. Então não espere que o mundo vá sofrer uma grande transformação já para você ver o Senhor chegando. Não. Isto vai acontecer em um mundo globalizado, vai acontecer em um mundo que estará funcionando normalmente. As pessoas saindo para trabalhar, pessoas marcando seus aniversários, casando, indo em festa, na balada, normal. Esse é o primeiro sinal. Nós devemos entender que quando o Senhor Jesus estiver para chegar, o mundo estará passando por um processo de paz. A criminalidade vai ter diminuído. As pessoas estarão sendo dirigidas, como dizia George Orwell no livro 1984, pelo grande irmão. As pessoas estarão como que anestesiadas, sem perceber a necessidade da volta do verdadeiro Cristo. Por quê? Porque o anticristo estará reinando e trará um período de paz à terra. E quando essa paz se confirmar, é que a Bíblia diz que virá a repentina destruição, assim como as dores de parto vêm sobre a mulher grávida e de modo algum escaparão. E ele diz: mas vós, irmãos, não estáis em escuridão. Então quem é que vai identificar o momento da volta de Jesus? Apenas os verdadeiros cristãos. Porque para o mundo vai estar uma maravilha. E para alguns cristãos que não vigiam, estará também. É por isso que ele diz que será de repente. A situação no mundo vai estar tão boa, irmãos, que a tendência será já igrejas fechadas, porque o anticristo requer adoração só para ele. Igrejas fechadas, as pessoas sendo controladas. Quando chega o momento de se perseguir os cristãos, aí, meus irmãos, acabou. Já não tem mais o que fazer. É só aguardar a vinda do Senhor Jesus. Então veja que o mundo estará nessa situação. E aí ele continua dizendo: 2 homens estarão no campo, um será levado e outro deixado. Isso aqui, irmãos, tem a ver com o versículo anterior. Tem a ver com o versículo anterior, o 39. Veja de novo o 39 comigo. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou. A palavra aqui é levou. Levou a todos, tá? Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado.
2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. O que Jesus está mostrando aqui, irmãos? Jesus está mostrando que por ocasião da vinda dele, vai ter gente vigiando e vai ter gente que não está vigiando. Quem captou essa mensagem aí, dê um amém. Amém. Vai ter gente vigiando e vai ter gente que não vai estar vigiando. Portanto, vigiem. Vocês não sabem que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto, 43. Se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Irmãos, o ladrão, ele te pega de surpresa. Sim ou não? Quem já foi assaltado aí? Levanta a mão, vamos ver. Alguns irmãos. Que bom. Então eu vou explicar para vocês como que é ser assaltado. Ser assaltado é assim, irmão, você não espera. De repente você está andando na rua tranquilo. O ladrão vem, mete a arma no vidro do carro e você tem que abrir o vidro e ele te assalta. Ou então na sua casa você está lá dormindo, o ladrão pula o muro, entra e te assalta. O susto é grande? É um susto grande, irmãos. É o que Jesus está mostrando aqui. Agora, se você soubesse que o ladrão vinha te assaltar no carro, o que você fazia? Você nem parava no farol. Se você soubesse que ele vinha assaltar a sua casa, você ligava para a polícia e mandava pôr uma viatura lá na porta da sua casa. Mas o ladrão, ele se vale do fator surpresa. Às vezes você está andando na rua, hoje tem um monte de gente, eu acho incrível. Isso acontece aqui em Campinas ainda. Em São Paulo, o camarada já está um pouco mais esperto. Você pega o camarada com aquele celular bonito, lá no meio da rua em Campinas, celularzão assim, ó. Ele põe no Viva Voz, né? Porque não dá para... Põe no Viva Voz e fica com a tela ao contrário, chamando a atenção de todo mundo, e ele ouvindo aqui no Viva Voz, né? Ou então ele vai assim, ó. Já quase eu atropelei uma meia dúzia, irmão, assim, ó. Tem algum irmão aí que tem esse costume, não? Tem? Olha lá, olha lá, tá vendo? Por isso que é bom, rapaz, criança é sincera, varão. Isso é uma coisa legal em criança, é isso. Quem mais tem esse costume de pegar o celular e sair assim, ó, além de mim? Meio da rua. Tem mais alguém aí, não? Não, né? Eu de vez em quando faço isso, irmão. Irmão, o ladrão chegar, ele só faz isso aqui, ó. Você foi pego pelo fator surpresa. Então o que Jesus está dizendo? Se você soubesse que o ladrão ia chegar a tal hora, você estaria preparado. Aí no 44 ele diz: assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. E vai ser numa hora que menos espera mesmo, irmão. Sabe por quê? Porque vai depender não de nós, mas vai depender do anúncio do anticristo, de dizer que agora está em paz e segurança. E vai ter cristão que vai ser enganado durante esse período. Vai ter cristão que vai receber a marca da besta, que eu falei aqui a semana passada. Vai ter cristão que vai achar que o mundo está tudo bem. Mas Jesus diz: não. Estejam preparados. Porque o Filho do Homem vai vir numa hora em que menos espera. Irmãos, Jesus disse algumas vezes assim, ó: aquele que quiser salvar sua alma, vai perdê-la. E aquele que perder a sua alma por causa de mim, vai salvá-la. Sabe o que significa isso, irmãos? Significa que nós temos que estar atentos. Temos que estar atentos. Por quê, pastor? Lembrem-se que o diabo disse, no caso de Jó: tudo que o homem tem, ele dará pela sua alma.
Então, irmãos, quando a situação começa a ficar um pouco mais difícil, começa a ficar um pouco mais complicada, a tendência da pessoa é ceder para se preservar. E Jesus diz aqui: fiquem atentos, eu virei numa hora que vocês não esperam. Aí o 45: quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o seu senhor encarrega de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem seu senhor encontra fazendo assim quando voltar. Garanto-lhe, ele o encarregará de todos os seus bens. Aqui Jesus usa uma ilustração, irmãos, nos comparando a um mordomo que servia em uma casa. O mordomo, nos tempos de Cristo, ele tinha autoridade para cuidar dos bens, para cuidar da casa, para cuidar da família, para cuidar dos negócios do amo. E normalmente, o que é que acontecia? Esse servo, ele era de confiança na casa. Jesus recorre ao momento da nação de Israel, e eles se lembram muito bem do período patriarcal, onde tinha esse servo, que era uma espécie, na língua moderna, né? Na língua moderna, uma espécie de governanta na casa. Então Jesus ilustra os seus servos com esse servo fiel e sensato. O Senhor viajava, e naquela sociedade patriarcal, não era a mulher que cuidava dos bens do marido, era o servo. Assim como Abraão tinha Eliezer. E Abraão, chega um determinado momento, ele fala assim com Jeová: Senhor, eu vou morrer, e quem vai ficar com tudo que é meu? Não era Sara. Olha que interessante isso. Era o Eliezer. Fala assim: o meu servo vai herdar tudo que é meu, porque ele era o comandante da casa. Inclusive ele ia herdar as mulheres do Abraão. Então Jesus recorre a essa ilustração para mostrar para nós o quê? Que nós também temos que ser servos, nós temos que ser mordomos, fiéis. Temos que ser pessoas que cuidam dos bens do amo. O que são os bens do amo? Os bens do amo são todas as coisas que ele colocou na sua mão para servi-lo. Sejam seus talentos, seja dinheiro, seja vida, seja o que for. Deus colocou coisas na sua mão para você cuidar. E aí ele diz assim: feliz o servo que quando o seu senhor chegar, o encontrar fazendo assim. Ou seja, imagine Abraão viajar, deixar a casa dele com Eliezer, Eliezer pegar todos os bens de Abraão, vender. Quando Abraão chegar, falar assim: ó, e aí, eu tinha 500 jumentas. Ah não, mas agora a gente só tem 30. E cadê o dinheiro? Ah não, eu tive que gastar, eu comprei uma propriedade para mim também, porque isso aqui é tudo do senhor, né? Não. O servo tinha que estar atento e cuidar dos bens do amo. Então pense com você: o que é que Deus colocou na sua mão para a obra dele? O que foi que Deus colocou? Esses são os bens que você tem que estar atento. Entendeu? Ah, pastor, mas Deus não me deu dinheiro não. Jesus não está falando de dinheiro não. Ele está falando do talento que você tem. O que é que você tem que você pode ajudar o próximo? Veja aqui o texto é claro. Quem é, pois, o servo fiel e insensato, a quem o Senhor encarrega de sua casa para lhes dar o alimento no tempo devido? Eu sou o servo fiel e sensato, ou o escravo fiel e prudente, ou o escravo fiel e discreto, se eu estiver usando o talento que Deus me deu para abençoar a sua vida. Você é o escravo fiel e discreto, o escravo fiel e prudente, o servo fiel e sensato, se você estiver usando sua vida em prol do próximo. Esse texto não se aplica a uma classe clerical que assume poderes especiais sobre um grupo religioso.
Não. Esse texto aplica-se a cada cristão. Veja que Jesus está trazendo o discurso dele como exortação à vigilância. Haverá dois, um será levado, outro vai ficar. Haverá duas, uma será levada, outra vai ficar. Eu tenho um escravo fiel e prudente. Bom, mas se essa linha de raciocínio continua, se tem escravo fiel e prudente, tem que ter escravo mau também, porque ele está sempre falando de dois, não é? Um será levado, outro fica. Uma vai, outra fica. Tem um escravo que cuida bem, então tem que ter um escravo que cuida mal. Vamos dar uma olhada se tem? Versículo 48. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor demora. Esse é o crente que acha que Jesus está demorando muito. Mas o servo mau começa a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Veja que interessante. Jesus traz a comparação o tempo inteiro. Assim como eram nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Haverá duas mulheres no moinho. Uma será... Obrigado, querido. Uma será... Está vendo, irmão? Por isso que eu falo para vocês. É por um parênteses aqui. Você me lembra, varão? Se eu esquecer onde eu ia continuar pregando. Eu vou continuar pregando onde Jesus fala sobre desde os dias de Noé e fazer a sequência dos escravos. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha, Jesus disse assim: a menos que vos façais igual criança, não herdarás o reino dos céus. Quem entendeu a ilustração de Jesus no ato desse menino aqui, dá um amém. Amém. Acabou de tomar uma bronca, pastor. Acabou de tomar uma bronca. Que era para ficar quieto, varão. Atrapalhando eu de pregar. Agora ele foi lá e buscou um cafezinho para mim, rapaz. Você tá vendo? É isso, irmão. Isso aí é o que mostra que você tá no caminho certo. Só que depois que cresce, se eu der uma bronca dessa nele, o que ele fala, pastor? Vou embora da igreja. Quem entendeu aí como é que é ser uma criança para herdar o reino do céu? Foi isso que Jesus viu quando ele pegou as crianças no colo naquele dia. Rapaz, porque criança não tem maldade, criança não está nem aí, nem vai chegando. Criança não tem esse negócio de autoestima. Criança é simples, é por isso que a Bíblia diz: o reino dos céus é deles. É deles. Então, irmãos, vamos aprender essa lição. Acho que essa lição aqui foi mais do que o discurso de Jesus hoje. Quem entendeu o que eu estou falando? É, ser igual criança, porque o discurso também é de Jesus, né? Quem entendeu o que o apóstolo está falando aí? Quem entendeu o que o apóstolo falou? Entendeu? Né, bispo? Vamos voltar para a história, irmão. Eu estava falando lá em os dias de Noé. Jesus falou assim: olha, assim como eram nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. As pessoas não prestaram atenção e foram todos pegos de surpresa. Mas salvou-se Noé e sua família. Então, perceberam? Tinha dois grupos. Um grupo que foi salvo e um grupo que não foi salvo. É isso que eu quero que você entenda. Um grupo salvo e um grupo não salvo. Depois ele diz assim: haverá dois homens trabalhando no campo. Um será levado e outro não. Veja, de novo, são dois. Haverá duas mulheres no moinho. Uma será levada e a outra não. Haverá dois tipos de escravo, um fiel e prudente e um escravo mau. Ou seja, sempre Jesus trabalha com dois grupos. Nós estamos em qual deles? Essa é a pergunta que eu tenho que fazer para mim e você fazer para você. Percebeu? Sempre tem dois grupos que estão presentes durante a volta do Senhor. Sempre vai ter dois.
E ele continua agora no capítulo 25, que a gente vai entrar, porque quando Jesus falou isso aqui, irmãos, não tinha esse negócio de capítulo 24, capítulo 25, tinha um texto corrido. E esse texto corrido, ele nos dá a sequência sempre dos dois grupos, quer ver? Vamos lá agora, continuando. Todo mundo está acompanhando aí a ideia do sermão? Sim ou não? Ou seja, você tem que estar em um desses dois grupos. Ou você está em um ou você está no outro. Ou você é escravo fiel e prudente, ou você é escravo mau. Ou você é o que ficou no moinho, ou você é o que foi levado. Ou você é igual o pessoal do Noé, ou você é igual os que não fizeram caso. Sempre dois grupos. Ele continua. Eu vou ler o finalzinho do 24, para a gente poder entrar no 25, para poder dar o sentido correto. Quer ver? Então ele diz assim, ó. Ele punirá severamente e lhe dará um lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. O reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. Quem entendeu que tem dois grupos de novo aqui? Dá um amém. 5 virgens tolas e 5 virgens prudentes. Escravo fiel e prudente, virgem prudente. Servo mau, virgens tolas. Um que será levado, virgens tolas. Um que ficará, virgens sábias. Entendeu a relação da história do texto? Quem entendeu isso aí, levanta a mão. Todo mundo entendeu, né? Legal. Então, 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. Deixa eu só explicar para vocês rapidinho o fundo histórico disso. O casamento, lá nos tempos bíblicos, não era igual ao nosso. Você recebe o convite e tal e vai lá. Não era assim. As pessoas convidadas, elas... principalmente os amigos do noivo, tinham os amigos do noivo e as amigas da noiva. Então a noiva pegava aquelas 10 amigas mais próximas e elas faziam uma espécie de cortejo nupcial com a noiva. Elas ficavam na casa da noiva, elas ficavam ali, comiam, bebiam, arrumavam a noiva, uma espécie de despedida de solteira para a noiva dentro de casa. E o noivo, a mesma coisa. Os amigos do noivo faziam a mesma coisa. Eles passavam o dia junto, tal, arrumavam o noivo. E depois eles saíam naquele cortejo para chegar na casa da noiva, que normalmente a festa começava naquele dia, à meia-noite. Então eles saíam e iam com as suas lâmpadas acesas. E essas lâmpadas, elas tinham óleo. E esse óleo, ele acabava, então tinha que colocar mais óleo. Então os amigos do noivo faziam assim. E as amigas da noiva, a mesma coisa. Só que as amigas da noiva, elas chegavam em um determinado momento, elas iam para a estrada. Elas iam para a estrada para receber o cortejo do noivo. Então, e vinha um mensageiro do noivo na frente. E elas estavam lá esperando, e nada do noivo chegar. Elas adormeceram. Nisso, quando elas adormeceram, que elas acordaram, suas lâmpadas estavam apagadas. Só que as 5 virgens prevenidas, elas tinham óleo ou azeite para colocar e acender a lâmpada. Elas estavam, no nosso linguajar, espertas. E as 5 virgens tolas ou insensatas, elas foram só com o óleo, achando que ia dar. Mais ou menos assim, ó. Quem já andou com um carro com a gasolina na reserva aí? Levanta a mão, vamos ver. Um monte de gente, né? Qual que é a esperança que você tem? Qual que é a esperança que você tem?
chegar em um posto, né, irmão? Mas quem já teve essa esperança e ficou frustrado com ela? Vamos ver. Um monte de gente também, eu também. Não chegou ao posto. Acabou a gasolina, varão. Essa é a ilustração de Jesus. As 5 tolas não tinham óleo para continuar o cortejo. Acabou. Então tem que pegar o galão. Antigamente a gente pegava uma garrafa PET, né? Pegava uma garrafa PET, aí fizeram uma lei lá no Imetro que não pode mais ter garrafa PET. Agora você paga, acho que é 20 pau um galão daquele lá que você paga agora. Então o cara, além de não ter dinheiro para gasolina, ainda tem que gastar mais 20 com galão. Então as virgens tolas, aconteceu exatamente isso. Elas não tinham óleo. Dali a pouco veio o mensageiro do noivo. O noivo está chegando, aqui está o noivo chegou. Aí elas levantam todas para ir encontrar, formar um cortejo só e voltar todo mundo para casa da noiva. Para começar a festa. Essa é a ideia de um casamento lá. E o casamento durava 7 dias ou mais. Tá? Essa é a ideia do texto de Jesus aqui, para você entender os dois grupos. Então ele diz que o reino dos céus é igual. Tem as virgens tolas e as virgens insensatas. Um detalhe interessante, irmãos. As tolas estão no reino dos céus. E as prudentes também estão. Quem entendeu o que Jesus está falando aqui? O reino dos céus é representado pela igreja do Senhor. O reino dos céus é representado pela igreja do Senhor. Então o que acontece? Dentro da igreja de Jesus, tem as virgens tolas e tem as virgens sábias. Está todo mundo dentro da igreja. Quem entendeu essa palavra aí para mim continuar a história? Amém? Então dentro da igreja do Senhor não tem só gente boa. Não tem só santinho não. Tem gente tola também. É por isso que a gente tem essa confusão religiosa. Vamos prosseguir. 3. As insensatas pegaram consigo as suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas juntamente com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se o grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Irmãos, aqui tem um detalhe interessante. Veja, 5 virgens tolas e 5 virgens sábias. As tolas não tinham óleo. As prudentes tinham óleo. Várias interpretações já foram dadas para essa parábola. Mas nós não precisamos ser nenhum Calvino para tentar explicar melhor do que Jesus. É muito simples. Aqui Jesus está exortando apenas a vigilância. Você tem que estar atento e saber em que grupo você está. Veja só que coisa importante. O óleo aqui é algo pessoal. O óleo é algo pessoal. No dia que você encontrar com Jesus, você não vai poder querer dizer que você estava dependendo do óleo do pastor. Você não vai poder dizer que você não tinha consistência porque você não sabia disso ou daquilo. O óleo é algo pessoal e o óleo reflete a vigilância. Lembram-se do que eu falei logo aqui sobre o canal Pela Bíblia quando começamos? É o óleo, meu irmão. Você está se prevenindo espiritualmente para a chegada do Senhor? Esse é o óleo. Não adianta no dia que Jesus aparecer nas nuvens do céu com poder e grande glória, você dizer assim: e agora? Cadê o pastor? E agora, como é que eu vou me comportar?
Esquece, irmão. É você e Cristo. Quem entendeu o que eu estou falando? Então fala assim: sou eu e Cristo. Esquece. Esquece pastor, esquece mulher, esquece marido, esquece denominação, esquece tudo. É você e Cristo. Aí eu pergunto para você: você tem óleo para quando Jesus chegar? Você está colocando óleo no seu azeite? Ou na sua vasilha? Ou será que essa mesmice espiritual para você tá bom? Né? Veja, um detalhe interessante, irmãos. São dois grupos. Vamos de novo? Os contemporâneos de Noé e Noé. O homem que está no campo, os dois, um que é levado e o outro fica. As mulheres no moinho, uma é levada e a outra fica. O escravo fiel e prudente que fica e o escravo mau que é levado. As virgens sábias que ficam e as virgens tolas que são levadas. O crente sábio e o crente que será levado. Qual dos dois você é? Quem entendeu a palavra? Existe um tipo de crente que vai ficar. Vai ter o crente que vai ficar. Então as virgens acordaram, prepararam suas candeias e sensatas disseram às prudentes: dei-nos um pouco do seu óleo. Irmão, a volta de Jesus é pessoal, é sua, é intransferível. É você e Cristo. Ah, eu não acredito, pastor. Então, pouca diferença fará para Jesus se você acredita ou não. Quem entendeu isso? Irmão, Jesus está pouco se lixando se o cara acredita ou não. Ele vai fazer e acabou. Ele é Deus. Ele falou: eu vou voltar, vou dar a cada um a sua recompensa, e acabou, e vou fazer. Quem é o homem para impedir? Então, creia ou não creia, isso vai acontecer. Aí, veja só, as prudentes responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: em verdade, não as conheço, portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Em verdade vos digo, não as conheço. Isso lhe lembra algum outro texto? Sim, lembra-nos. Mateus capítulo 7, versículo 21 até o 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos em teu nome? Batendo na porta. Jesus descendo e o cara se garantindo com obras. Senhor, não profetizamos em teu nome? Profetizaram. Não fizemos muitas obras poderosas em teu nome? Fizeram. Contudo, eu lhes confessarei: nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Perceba que Jesus está tratando com dois grupos, irmãos: o grupo dos eleitos e o grupo dos que não são eleitos de Deus. Os dois grupos transitam dentro da igreja. Quem entendeu isso? Os dois grupos transitam dentro da igreja. É por isso que às vezes é um pouco difícil de você entender a igreja. E é por isso que muita gente se afasta da igreja, porque não consegue entender isso. Mas quando você ouve um sermão desse, os seus olhos espirituais ficam mais claros. Tem gente que vai
chegar naquele grande dia e Jesus vai dizer assim: eu nunca te conheci, eu não sei quem é você. Isso é muito fácil de ilustrar, irmãos. Isso é muito fácil de ilustrar. Por exemplo, eu conheço todos vocês, e vocês todos me conhecem, não é verdade? Mas aí você imagine, por exemplo, quando Spurgeon pregava para multidões de 10.000 pessoas, não é? Aquelas pessoas conheciam Charles Spurgeon? De vista todas conheciam. Mas, será que Spurgeon as conhecia de vista? Não. Então conhecer não significa você apenas olhar. Conhecer implica em saber o que é que aquela pessoa gosta. Conhecer implica em saber o comportamento daquela pessoa. Então, até que ponto você realmente conhece Cristo e Cristo te conhece? Até que ponto você tem relação com Cristo e Cristo tem relação com você? Essa é a diferença, irmãos. Muitos estão transitando por dentro da igreja apenas atrás de bênçãos, pelos interesses mais escusos que possam existir. Agora, as virgens sábias estão dentro da igreja querendo relacionamento com o noivo. Como é que está o seu relacionamento com Deus? Essa é a pergunta que nós sempre fazemos. Quanto você conhece Deus? Quando eu estou falando em conhecer Deus, irmão, não significa aquela neura da gnose, de que você vai ser salvo por conhecimento, como diziam os godos ou os gnósticos. Não. Significa o quanto seu coração é pleno para com Deus. Até que ponto Jesus interfere na sua vida? Até que ponto você consegue usar as palavras de Jesus para caminhar melhor? Qual é o seu grau de relacionamento com Ele? Veja, o óleo é pessoal. Quando Jesus voltar, não adianta você querer o óleo do irmão aqui da igreja, não. O óleo dele é dele. O óleo é relacionamento com Deus. Ou seja, enquanto eu estou na igreja, eu estou caminhando, vou levando na barrigada. É desse jeito? Não é, irmãos. Não é. Você pode sair numa foto da multidão. Você pode sair. Bate uma foto, você está lá no meio da multidão. Mas quem é você no meio dessa multidão? Quem realmente é você? É o que Jesus está dizendo. Não vos conheço. E ele continua. 14. Também será, ou seja, o reino dos céus, a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é o reino dos céus. Quantos irmãos entenderam isso aí? Levante a mão. Quantos já sabe dessa doutrina bíblica? Levanta a mão. Amém. A igreja do Senhor é o reino dos céus. O reino dos céus será semelhante a uma rede de arrasto, que pega peixe de todo tipo. Irmão, dentro da igreja tem um monte de curva de rio. É, varão. Dentro da igreja tem um monte de gente que não presta, tem um monte de gente que presta. Igreja é hospital de Jeová. Aqueles que não prestam e querem se consertar, Jesus está falando assim: vem que eu quero você para mim. Aquele que não presta e quer tirar só proveito de Jesus, Jesus vai falar para ele: eu não te conheço. Entendeu? Aí agora ele diz assim: e também o reino dos céus, estou no 14, será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos e a outro 1. E cada um de acordo com a sua capacidade, e em seguida partiu de viagem. Jesus usa aqui, irmãos, uma ilustração muito parecida com a do escravo fiel e prudente. Só que agora aqui ele usa falando de 3 servos. 3. Para um ele deu 5 moedas. Talentos aqui são moedas. Ele deu 5 moedas para um, deu 2 moedas para o outro
e deu uma moeda para o outro. Certo? De acordo com a sua... Qual é a palavra que apareceu aqui? Capacidade. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente e aplicou-os, e ganhou mais 5. Veja que Jesus fala da capacidade daquele homem. Ele ganhou 5 moedas, correu, fez uma aplicação. Irmãos, para fazer uma aplicação, não é assim. Eu vou chegar, vou fazer uma aplicação. Não. Existem vários tipos de aplicação. Aplicações de risco maior e de risco menor. E você pode inclusive perder tudo na sua aplicação. Aplique em bolsa de valores sem saber o que você está fazendo para ver o que vai lhe acontecer. Então os mais ortodoxos dizem, não, eu aplicarei apenas na poupança e fico tranquilo. Não é? Os mais ousados dizem, não, eu vou procurar um fundo de curto prazo, ou um fundo de médio prazo ou de longo prazo. O que eu quero dizer para você? Que exige trabalho. Você saber onde você vai aplicar o seu dinheiro. Exige trabalho. Então esse que ganhou 5, não é que ele chegou e colocou lá na poupança. Poupança hoje está dando, não sei quanto é que estava, na última vez que eu acompanhei estava dando 0,6. Né? Quer dizer, não dá nada. Se o amo dele dependesse desse 0,6 quando voltasse, né? Mas não, ele foi lá e fez um tipo de aplicação que ele ganhou mais 5. Ele ganhou em 100%. Aí, o versículo 17. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Bom, cada um fez alguma coisa. Agora esse cara que escondeu o dinheiro no chão, irmãos, ele é um cara interessante. E ele tem um raciocínio humano que muitas vezes se parece com o nosso. Muitas vezes parece com o nosso. E é aqui que eu quero lhe mostrar a importância. Veja, sempre 2 grupos. Sempre grupos, nada individual. Ele diz aqui agora, depois de muito tempo, estou lendo o versículo 19. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse, o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, escravo fiel e discreto, servo fiel e prudente. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito, eu designarei sobre todos os meus bens. Estou parafraseando Mateus capítulo 24, 45. Eu colocarei você sobre todos os meus bens. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 e disse, o Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. Perceba, irmãos, tudo dentro da proporção. Eu tenho 5, eu fiz mais 5. Eu tinha 2, não deu para fazer 3, mas eu fiz 2, 100%. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, e saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. Irmãos, dá uma olhada na mentalidade deste servo. Todo mundo fez alguma coisa, todo mundo trabalhou. Ele foi lá e cavou no chão e guardou o dinheiro do amo. Agora veja que ele não tinha relacionamento com o amo. É aqui que entra a história. Ele não tinha relacionamento com o amo. Você já trabalhou em firma onde o cara trabalha obrigado, mas ele odeia o patrão? Ou você já odiou? Levanta a mão aí quem já passou por essa experiência. O cara vive criticando o patrão todo santo dia, cara. Todo santo dia. É desse jeito. Patrão, cê é louco. Nem passo perto. Homem severo. Qualquer coisa ele dá bronca. Era esse servo. O que ele faz? Veja, ele não roubou o patrão. Ele fez o que talvez alguns de nós fazemos todos os dias.
Ele pegou o dinheiro do patrão e guardou. Ué, você me deu um, nada mais justo do que eu te dar um. Sim ou não? O patrão falou, não. Eu dei o dinheiro para você, por que você não fez nada com o dinheiro? Ele pegou o dinheiro e ao invés dele multiplicar o dinheiro, ele simplesmente parou com o dinheiro. Ou seja, é aquele tipo de crente, irmão, que não tem iniciativa. É aquele tipo de crente que faz porque o pastor manda. É aquele tipo de crente que não tem relacionamento com Deus. É aquele tipo de crente que pega o que Deus deu para ele e enterra. Sabe? O que Jesus está dizendo para você? Que na proximidade da volta dele, esteja vigilante. Faça alguma coisa com o que ele te deu. Faça alguma coisa com o que ele te deu. Ah, ancião, mas eu não sei como que eu faço alguma coisa com o que ele me deu. Ah, você não sabe? Eu lhe explico. Use os talentos, use as moedas que Deus te deu para você abençoar a obra do amo. Deus te deu um carro? Deu. É uma moeda que ele te deu. Você já parou para pensar que você vem de uma distância ou vai daqui para uma distância e o seu irmão vai para perto do mesmo lugar, mas você usa a sua moeda só para você? Você não consegue dar uma carona para o seu irmão? Puxa, pastor, que palavra pesada, hein? Não é pesado, irmãos, é a realidade. O quanto você usa a sua vida, o que Deus te deu. Eu, por exemplo, irmãos, eu já comentei isso. Olha, eu não sou assalariado sendo pastor, eu não ganho nada sendo pastor, eu não ganho nada para fazer vídeo no YouTube, eu não ganho nada para isso aí. Aí você fala assim, então por que você faz? Porque eu entendi que Deus me deu um talento. Deus me deu o talento de ensinar. Então eu tenho que usar isso. Eu tenho que usar isso. Deus me deu o talento de pregar. Então eu tenho que usar isso. Deus me deu o talento de abençoar a sua vida. Quem já foi abençoado aqui pela minha vida? Levante a mão. É o que Deus me deu, meu irmão. Agora eu tenho que usar isso em prol de vocês. Não adianta eu pegar e falar assim, esquece tudo isso. Sabe uma coisa? Eu vou comprar uma casinha na roça, meu irmão. Comprar uma casinha na roça, plantar, colher, até Jesus voltar e morrer. Eu estou enterrando o meu talento. Então, se você tem alguma coisa que Deus te deu, irmão, usa isso em prol da vida do outro. Você é o servo fiel e prudente. Você é o que recebeu 5 talentos. Não seja como esse que recebeu apenas 1 talento. E aí, para terminar, ele diz assim: então o Senhor respondeu, servo mau e negligente. Ele era servo ou não era? Sim ou não? Ele estava no reino do céu ou não estava? Mas ele era mau e negligente. Toda vez que você pode fazer pelo reino e você enterra, você está se fazendo de servo mau e negligente. E aí ele diz assim: você sabia que eu colho onde não plantei e que junto onde não semeei. Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros. No mínimo deveria ter colocado na poupança. Para ficar ruim, colocasse esse dinheiro na poupança a 0,6. Para que quando eu voltasse eu recebesse de volta com juros. Tirem dele o talento e entreguem ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. O que acontece? O servo mau, ele devolveu o dinheiro do amo. O amo fala para ele assim: não, você tinha que fazer alguma coisa. Nós não somos salvos pelas obras, irmãos. Já preguei isso para vocês um monte de vezes e vou continuar pregando, até Jesus voltar ou eu morrer. Mas tem uma coisa:
A salvação produz em você obras. Não é a obra que te salva, é a salvação que faz obra. É o contrário. Quem já entendeu isso aí? Qualquer coisa que você faz dentro do reino de Deus, você faz porque você já é salvo. A contribuição que você dá aqui, você não dá para Deus te dar mais. Você dá porque evidencia que você já foi salvo. Quando você leva uma palavra de amor, de encorajamento, de carinho para uma pessoa, não é porque você está fazendo uma boa obra para ser salvo, é porque você já foi salvo. Quando você vai lá no hospital visitar um doente, fazer uma boa ação, não é porque Deus vai gostar mais de você, é porque você já é salvo. Então, irmão, o salvo, ele evidencia obras na vida. O problema desse servo inútil é que ele não tinha sido salvo. Então ele não tinha como fazer obras. É aí que você começa a identificar o crente de verdade. É aí que você começa a ver o crente. O que é que eu produzo dentro do reino de Deus? O que eu produzo? Sabe? Alguns, hipocritamente, acham que, não, eu estou produzindo isso para o sistema religioso. Irmãos, eu não consigo entender que eu estou produzindo nada aqui para a Igreja Elim. Estou produzindo nada para a Igreja Elim. Nada. Sabe por quê? Porque a Igreja Elim é apenas uma denominação que Deus também tem usado entre muitas denominações cristãs. Eu não estou produzindo nada para a Igreja Elim, eu estou produzindo na sua vida. Para você. O que é que você pode produzir para a vida do seu irmão? O que é que você pode produzir para a vida daquele que está debaixo da ponte? O que é que você pode produzir para a vida daquele que tem necessidade? Como que você usa o talento que Deus te deu? Como que você usa a moeda que Deus te deu? Aí quando se trata disso, alguém diz, tá vendo? Todo sistema religioso é igual. Só fala de dinheiro, por isso que eu tô fora. Tá fora porque é um ganancioso. Tá fora porque é um avarento. Tá fora porque enterrou o talento e tá fora porque vai ser lançado onde haverá pranto e ranger de dentes. É por isso que tá fora. Não tá fora porque o sistema religioso é ruim, não. Sistema religioso é ruim, quando eu entrei, o sistema religioso já era. Só que o que é que eu fiz? Eu decidi fazer a minha parte dentro do sistema religioso para que a sua vida seja abençoada. Eu decidi fazer isso. E você decidiu fazer o que dentro do sistema religioso? Apenas criticar o sistema? Porque o sistema não presta, o sistema é corrupto, o sistema pede dinheiro? Não, meu irmão. Faça a sua parte. É como aquela ilustração da andorinha. A floresta está pegando fogo, ela vai, pega uma gotinha e joga. Ela vai, pega uma gotinha e joga. Andorinha, mas para que você vai fazer isso aí? Eu estou fazendo a minha parte. O crente, de verdade, o crente que não enterra o talento, ele faz a parte dele. O crente que não enterra talento, ele usa a sua vida em prol do próximo. O crente que não enterra talento, ele busca uma igreja cristã que prega Jesus Cristo como centralidade do evangelho. O crente que não enterra o talento é o crente que procura viver para usar a sua própria vida para o evangelho. Porque quer vivamos, somos do Senhor. E quer morramos, morremos para com o Senhor. De modo que quer vivamos, quer morremos, somos do Senhor. E se somos do Senhor, nós temos a responsabilidade de usar a nossa vida para o Senhor. O Senhor Jesus, Ele está voltando, irmãos. É uma realidade. Quer vocês creiam, quer não, Ele voltará. Ele acertará as contas com cada um, porque todas as pessoas se prostrarão diante da cadeira de juiz de Cristo. E que o seu prostrar-se diante de Cristo possa ser para adoração e não para correção e para ranger de dentes. Deus abençoe vocês.